precisa lembrar que, além do governo federal, as empresas também têm criticado o atual patamar dos juros e reclamando aí da dificuldade cada vez maior de conseguir um empréstimo. A gente traz agora alguns números do Banco Central que podem nos ajudar a entender o porquê. Para a gente começar entendendo, então, esse gráfico mostra a evolução da concessão de novos empréstimos. E a linha laranja que a gente está vendo aqui representa as pessoas físicas. Os empréstimos, como a gente pode perceber, caíram e muito no começo de 2020 para pessoas físicas, mas com o passar do tempo, como a gente está vendo aqui, e com o arrefecimento da pandemia, principalmente, os volumes de empréstimo voltaram a se aproximar da normalidade, como a gente está acompanhando por aqui. Agora, essa linha azul aqui está mostrando o crédito das empresas. Em 2020, o comportamento era bem parecido aí com o empréstimo para as famílias. Só que em meados do ano passado, como a gente pode perceber por aqui, fecharam a torneira. A gente está vendo então que acabou caindo. O impacto dessa decisão é muito grande. A gente tem uma outra arte que mostra o seguinte, porque no primeiro trimestre os bancos emprestaram menos de 28 bilhões de reais para as empresas nas operações de crédito livre, ou seja, quando não tem um destino específico. Já o empréstimo direcionado, que é esse aqui, como é o caso do crédito rural, continua crescendo, mais de 14 bilhões de reais. Agora, os números do primeiro trimestre para pessoas físicas são muito diferentes, como a gente consegue ver aqui embaixo também. O empréstimo livre, quando é direcionado e também, tanto livre, na verdade, quanto direcionado, cresceram, como a gente pode perceber quando se trata de pessoas físicas. Aproveito para chamar a Fernanda Nakagawa, que vai conseguir ilustrar para a gente melhor, talvez, do que essa arte e explica porque a gente tem, de um lado, o governo federal criticando taxa de juros, do outro, empresas que estão fazendo a mesma coisa a partir de agora. Essa pressão, Naka, está chegando até Campos Neto ou não? Porque pelo que a gente está ouvindo ele falar, ele diz que o governo até está se esforçando, mas por enquanto não tem muito o que fazer, tem que aceitar a taxa de juros atual. Muriel, olha, eu acho que dá para dizer que Roberto Campos Neto e a direção do Banco Central têm tentado, à sua maneira, mostrar alguma sensibilidade a estes números, que me parecem absolutamente inquestionáveis do problema que as empresas vivem hoje, infelizmente, de dificuldade de crédito, e também reage à sua maneira à pressão política. Nas últimas comunicações do Banco Central, o Banco Central tem dito, por exemplo, que não há uma crise de crédito, ou seja, o crédito ele continua existindo, que a proposta de novo marco fiscal, de nova regra para as contas públicas, é algo positivo, mas ainda é insuficiente para iniciar o corte do juro. O fato é que a pressão sobre Roberto Campos Neto tem crescido e deve crescer ainda mais esta semana, porque na sexta-feira a gente conhece novos números da inflação, e a inflação em 12 meses, que estava mais perto de 5, 4,65, deve ir para um número mais perto de 4 baixo, bem pertinho de 4 mesmo, 4,10, mais ou menos essa é a previsão do mercado, o que deve botar mais gasolina nessa pressão. Mas Roberto Campos Neto se defende ao dizer que tem argumentação técnica, motivos técnicos para não iniciar o corte do juro. O que os críticos dizem, Muriel, só para terminar, é que o Banco Central tem uma discricionalidade. O que é isso? Para além dos números, das tabelas, ele tem uma partezinha da sua decisão que é motivada por sensibilidade, pela percepção das coisas. Ele usou isso lá atrás, quando foi o primeiro Banco Central a subir o juro. Agora estão pedindo a mesma coisa, só que com a tesoura, para cair o juro. Vamos seguir acompanhando. Obrigada, Naka. Uma boa noite para você. A gente segue nesse assunto agora com o cientista político e professor do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, de Ensino e Pesquisa, Rafael Cortes. Cortes, quero te ouvir também com relação a essa pressão feita não só pelo governo federal, mas também com relação a empresas. A Haddad disse já que fez tudo o que tinha para fazer, que o governo já fez tudo, agora é com o Congresso, mas que por parte do governo já foi tudo feito. Agora falta o BC, Campos Neto reagirem. Qual que é a sua avaliação desse cenário? Eu acho que tem duas questões aqui. A primeira é a natureza política per se, acho que está muito expresso no trecho da entrevista, do pronunciamento, na verdade, do presidente Lula, quando ele cita uma suposta ligação do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, com o governo anterior. Eu acho que isso politiza demais e coloca o debate num outro patamar. E tem o segundo, que é o debate um pouco mais técnico, mas não livre
de considerações políticas, né? Que é o ambiente em que o Banco Central está pensando política monetária, ele é muito condicionado também por decisões de governo. Então, nesse sentido, acho que tem de fato um debate legítimo sobre como fazer a gestão de política monetária, ter uma expectativa em relação ao marco fiscal, quando incorporar esse marco, enfim. E aí é a arte de fazer política monetária, que é muito mais complicada nesse ambiente político. De todo modo, o que a gente sabe é que, de fato, o juro alto é ruim para a economia, mas que, se eventualmente uma redução sem bases mais concretas, ela vai ser pueril, né? Num horizonte mais à frente, possivelmente a gente vai ter que ter uma carga de juros ainda mais alto para lidar com um possível descontrole inflacionário. Acho que isso está dado, é mais uma questão agora de ajuste fino para tentar encontrar uma melhor maneira de fazer com que qualquer movimento de juros seja um movimento equilibrado para que dure no tempo, porque senão ele é limitador para o seu efeito em crescimento. Obrigada, Cortez. Eu me despeço de você para falar de esporte, um assunto que você está querendo muito falar, não é? Estou sabendo. Obrigado, Muriel. Boa noite a todo mundo. Obrigada, boa noite.